O ano de 2026 já está batendo na porta. E com ele, vem uma das maiores chacoalhadas fiscais da nossa história recente aqui no Brasil. Para qualquer empresa de qualquer tamanho, entender o que vem por aí não é só uma boa ideia não, é uma questão de sobrevivência. Então vamos juntos desvendar o que está para mudar e o mais importante, como se preparar. Bom, para a gente entender o cenário completo, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver por que 2026 é esse ponto de virada. Depois, a gente mergulha nas novas regras, vê como elas funcionam na prática com exemplos reais, discute a grande questão sobre qual regime tributário escolher e, por fim, montamos um plano de ação estratégico. Vamos lá! Então, para começar, a pergunta é: por que tanto alvoroço em torno de 2026? O que faz desse ano um marco tão decisivo para a tributação no Brasil? A palavra de ordem para 2026 é, sem dúvida, planejamento. As mudanças são tão profundas, gente, que elas exigem um nível de preparação, de estratégia, que a gente talvez nunca tenha visto antes. É hora de empresários e contadores sentarem juntos e redesenharem o mapa. E olha, essa citação aqui resume tudo de forma brilhante. A gente está falando de um verdadeiro divisor de águas. Deixar para trás um sistema que a gente conhece como burocrático e caminhar para um futuro de, como diz aqui, inteligência fiscal. Pois é, em 2026 a gente tem dois verdadeiros terremotos fiscais acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a tão falada reforma tributária, que é um projeto enorme, de longo prazo, que vai mudar os impostos sobre o consumo. Mas do outro lado, e com um impacto bem mais imediato, tem uma alteração muito específica, quase cirúrgica, nas regras do lucro presumido. E é nessa segunda que a gente vai focar agora, porque ela já chega com os dois pés na porta em 2026. Então, vamos direto ao ponto. O que exatamente muda no cálculo do lucro presumido a partir de 2026? Como vai funcionar na prática? A resposta não é tão simples como uma nova equação. Na verdade, o que a gente tem agora é um sistema com duas faixas de faturamento, e o que define tudo é um novo limite de receita trimestral. O número mágico, o centro de toda essa mudança, é este aqui, R$ 1.250.000 por trimestre. É isso. A forma como o faturamento de uma empresa se relaciona com esse valor, se fica abaixo ou se passa dele, vai determinar todo o cálculo do imposto. A lógica, então, funciona assim, em duas faixas. Tudo que uma empresa faturar até o limite de R$ 1.250.000 no trimestre segue a regra antiga, a presunção original. Tranquilo. Agora, o valor que passar disso, que exceder esse limite, entra numa segunda faixa. E para essa faixa, a base de cálculo do imposto é maior. E quando a gente olha para os números, o impacto fica bem nítido. Vamos pegar o caso de serviços em geral, por exemplo. A base de presunção para calcular o imposto de renda e a contribuição social, que era de 32%, pula para 35,2% sobre aquela receita que passar do limite. É um aumento que, no final das contas, faz muita diferença. O que essa regra cria, no fim do dia, é uma espécie de imposto progressivo meio que disfarçado dentro do lucro presumido. Ou seja, quem faturar mais acaba pagando uma alíquota efetiva maior sobre o excedente. E isso, gente, é uma novidade e tanto para um regime que sempre foi conhecido pela sua simplicidade e alíquotas fixas. Bom, teoria é uma coisa, né? Mas é na prática que a gente vê o impacto real. Então vamos analisar como essa mesmíssima regra afeta três tipos bem diferentes de negócios. Nosso primeiro exemplo é uma empresa de consultoria que vai muito bem, obrigado. Tem uma receita estável, consistente e fatura alto, passando com folga daquele limite de R$ 1.250.000 em todos os trimestres do ano. Para esse tipo de negócio, com faturamento previsível e sempre acima do teto, o resultado é direto e reto, um aumento significativo na conta de impostos no fim do ano. A gente está falando de mais de R$ 76.000 a mais por ano. É um impacto considerável. Ah, mas aí vem a pergunta, e quem não tem essa receita linear, toda certinha? A maioria dos negócios tem altos e baixos, tem sazonalidade. Pensa num varejista, por exemplo, que vende muito no Natal. Como fica? Olha esse caso aqui. É uma empresa que tem um desempenho mais modesto durante a maior parte do ano, mas no quarto trimestre arrebenta, passa muito do limite. Só que, e aqui está o pulo do gato, a receita total no ano inteiro ainda fica abaixo de R$ 5 milhões. E é aí que entra uma peça-chave dessa nova regra, o tal do ajuste anual. Se a receita total do ano não passar de 5 milhões, a empresa pode pedir de volta aquele imposto extra que pagou no trimestre de pico. É como se fosse um mecanismo de proteção para esses negócios sazonais, o que é bem interessante. Agora, vamos para o terceiro cenário, que é o mais complexo de todos. Pensa numa incorporadora imobiliária.
O normal para ela é concentrar quase todo o faturamento do ano numa única venda grande, logo no começo do ano. E aqui, a gente vê o que estão chamando de armadilha do trimestre isolado. Como essa empresa passa com folga tanto do limite trimestral quanto do limite anual de 5 milhões, aquele imposto extra que ela pagou lá no primeiro trimestre se torna permanente. Não tem ajuste, não tem choro. Isso mostra como o timing de quando a receita entra no caixa passou a ser absolutamente crítico. Diante de toda essa nova complexidade, a pergunta que não quer calar é: o lucro presumido ainda é a melhor escolha? Para muitas empresas, talvez seja a hora de colocar tudo na balança e reavaliar essa decisão estratégica. Bom, aqui a gente tem um resumo das alternativas. A decisão sempre vai ser um equilíbrio entre simplicidade e eficiência tributária. O lucro real, por exemplo, todo mundo sabe que é mais complexo, exige mais controle, mas ele tem uma vantagem enorme: permite o uso de créditos de PIS e COFINS, o que, dependendo do negócio, pode significar uma economia de imposto bem grande no final do mês. Certo. Com toda essa informação em mãos, a questão é: como a gente transforma esse conhecimento em ação? Quais são os passos práticos para garantir que o negócio não seja pego de surpresa? E aqui temos um checklist bem direto ao ponto, tanto para os contadores quanto para os gestores. É preciso colocar a mão na massa, ajustar os sistemas de gestão, os famosos ERPs, para que eles já separem a receita nessas duas faixas. Implementar controles para ficar de olho no faturamento acumulado, trimestre a trimestre e no ano. Criar um procedimento claro para o tal do ajuste anual. E talvez o mais importante, simular cenários, sentar e fazer as contas para ver se o presumido ainda vale a pena ou se é hora de migrar para o lucro real. E, claro, revisar os processos de sempre, como o preenchimento da DCTF. O recado é: a preparação tem que começar agora. No final, essa mudança toda não é só sobre pagar imposto ou preencher formulário. É uma questão de estratégia de negócio. O futuro da inteligência fiscal no Brasil já começou, a gente querendo ou não. E a única forma de navegar por esse novo cenário com sucesso é com muita, mas muita preparação. A pergunta que fica é: a estratégia da sua empresa já está pronta?